Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. O Arena de hoje está muito especial e com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos de Recife. Você que me acompanha em Recife, no Pernambuco, um abraço para vocês. Também você de Fortaleza, no Ceará. Um grande abraço também para você que acompanha o nosso programa em Imperatriz, no Maranhão, e também em São Luís, também no Maranhão. Um abraço especial para você que nos acompanha na cidade de Manaus, na cidade de Belém. Um abraço para você que está acompanhando a gente em São Paulo. Você que está na cidade de São Paulo, você que está em Osasco, você que está em Carapicuíba, você que está em Guarulhos. Um abraço para você que acompanha a gente em Jacareí, você que está em Itaquaquecetuba, você que está em Ferraz, Guaianazes. Um abraço para você que acompanha em Santa Isabel, Arujá, Aparecida, todo o Vale do Paraíba. Um abraço para você. Obrigado a vocês do Rio de Janeiro, a você que acompanha a gente na cidade do Rio ou até mesmo na região fluminense. Obrigado a todos, Deus abençoe grandemente e continuemos firmes na fé. O Arena é um programa que está aqui nesse estúdio, mas também está na internet, está na rádio e também está nas cidades, nos estados, nos países. Nós estamos trabalhando, o meu trabalho é em 8 países. Eu trabalho do Equador até o Brasil, são 8. Por isso eu tenho o Arena do Futuro em português e tenho Decifrando el Futuro em espanhol. E ambos os programas têm como propósito levar uma mensagem de esperança, da volta de Jesus e uma mensagem de decisão pela verdade, por seguir a verdade. Você pode acompanhar nosso programa nas redes sociais. Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Você tem também Arena do Futuro, @Arena do Futuro no Twitter, @Arena do Futuro no Instagram. E você tem também todos os nossos vídeos no YouTube e também no próprio site da TV Novo Tempo, que é TV Novo Tempo ou novotempo.com. Ali você tem todos os programas. Quando você coloca /Arena do Futuro, ali aparece o nosso blog, o nosso espaço. E se você quiser fazer um curso bíblico mais profundo, você pode entrar no youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves e ali tem o DVD A Verdade, que tem sido uma bênção para todas as pessoas da América do Sul. Tá bom? Ok, um abraço para os amigos da Rádio Novo Tempo, todos vocês que acompanham a gente pela rede de rádios. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Agora, estamos já com a Bíblia na mão, prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados com a Bíblia aqui para começar o tema de hoje. O tema de hoje é nada mais nada menos que a verdade sobre o selo de Deus. E automaticamente vamos falar um pouquinho sobre o selo da besta também. Bem, eu imagino que você está com a sua Bíblia preparada, a sua caneta, está também ansiosa, com o seu coração aberto. Vamos então começar o tema de hoje. Eu quero chamar a sua atenção para 2 aspectos. O primeiro, a Bíblia fala do selo de Deus, mas também fala do selo da besta. Essa palavra selo, em algumas versões, ela aparece, na verdade, com uma outra palavra. Às vezes diz assim, marca, ou a palavra sinal. Em certo sentido, as palavras selo, marca e sinal têm o mesmo significado. Nesse assunto, podemos usar as 3 palavras. Eu posso dizer selo de Deus, sinal de Deus ou marca de Deus. A mesma coisa, eu posso falar selo da besta, marca da besta ou sinal da besta. Estou falando a mesma coisa. Bem, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, para começar nosso diálogo, para começar a nossa conversa. Esse assunto, eu tenho certeza, vai ajudar muito você, não só no entendimento, mas também nas suas decisões. Veja o que diz Apocalipse 7, versos 1, 2 e 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo.
e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bem, essa leitura é uma leitura, ou esse texto, é um texto riquíssimo. Ele tem uma linguagem totalmente apocalíptica, uma linguagem bastante simbólica, bastante figurativa. Mas é um texto que tem uma riqueza teológica e profética tão incrível, que tem tudo a ver com o nosso programa, o Arena. O versículo número 1, ele mostra 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Aspecto número 1, por que os 4 anjos aparecem de pé? Por que eles não aparecem sentados, ou deitados, ou em outra posição? Eles aparecem de pé, porque a posição de pé, a postura de pé, é uma posição que revela urgência, que revela algo extraordinário, que revela algo que está muito mais além daquilo que as pessoas imaginam. Por exemplo, quando você assiste uma apresentação de um coral ou de uma orquestra, quando você vê um coral maravilhoso cantar Aleluia de Handel, ou Jesus, a Alegria dos Homens, quando você assiste uma apresentação dessas, e a apresentação é algo muito acima da média, a apresentação é algo espetacular, normalmente a plateia, quando vai aplaudir, coloca-se em pé. Eles aplaudem de pé e fica ali alguns segundos aplaudindo, até 1 minuto muitas vezes. Por quê? Porque aquela apresentação foi extraordinária, porque aquela música foi acima da média. Então, eles se levantam para aplaudir. Não é assim? Quando chega e passa uma autoridade, normalmente as pessoas se levantam, em atitude de respeito, em atitude até de uma certa reverência. Pois bem, a Bíblia diz que os 4 anjos, eles aparecem em pé. Por quê? Porque a mensagem apresentada no capítulo 7 é uma mensagem urgente, é uma mensagem extraordinária, é uma mensagem divina, é algo solene, é algo que está acima do normal. Por isso os anjos não podem sentar, os anjos não podem se acomodar, eles estão de pé, entendeu? Por isso que os 4 anjos aparecem de pé. Segundo ponto, eles aparecem de pé nos 4 cantos da terra. A expressão 4 cantos não quer dizer, não significa que a terra seja quadrada ou retangular. A terra não é quadrada e não é retangular. Mas a expressão 4 cantos significa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, os anjos de Deus estão nos 4 pontos cardeais. A terra é redonda ou oval. Então, assim, nós temos essa segunda explicação: os 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra. Ponto número 3. Os anjos estavam segurando os ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre árvore alguma. Bom, quando você vai para a Bíblia, você percebe que nas profecias apocalípticas, a palavra ventos está se referindo a guerras, a conflitos, a batalhas, a destruições, entendeu? A catástrofes. Então, nesse caso, quando os anjos aparecem segurando os ventos, é uma linguagem, uma expressão do Apocalipse para mostrar que Deus está no controle, para mostrar que Deus está segurando as rédeas, os ventos, os poderes, para mostrar que quem manda aqui não é Satanás, quem manda aqui não são os governantes, quem manda aqui não são os políticos, quem manda aqui não são os ricos, nem os pobres. Quem manda nesse planeta, quem comanda isso aqui é o nosso Deus. Amém? Amém? Quem comanda isso aqui é o nosso Deus. Está claro isso? Por esse motivo, os anjos estão segurando os ventos. Quem segura os ventos está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando parece que as coisas estão descontroladas, mesmo quando você não vê uma luz no final do túnel, mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando tudo está aparentemente mal, quando você não vê uma saída, uma solução política, ou uma solução espiritual, ou uma solução familiar, ou uma solução financeira, quando tudo está trancado, quando tudo está fechado, quando as trevas insistem na sua vida, ou na sua casa, ou na sua cidade, ou no seu estado, ou no país, ou no mundo,
quando parece que o diabo dominou tudo, parece, ele não dominou coisa nenhuma, ele está derrotado, você sabe disso, ele já foi derrotado. A Bíblia diz que os anjos estão segurando os ventos. Isso mostra que Deus está segurando as rédeas. Deus tem o controle desse mundo nas mãos. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Por isso, o versículo número 1, ele é muito importante. Eu poderia resumir o versículo número 1, dizendo que esse verso mostra um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de graça, um Deus maravilhoso, que tem as suas mãos estendidas sobre a terra. Um Deus que segura os ventos, um Deus que está controlando as coisas. Ou seja, é um pai que está cuidando dos seus filhos, mesmo tendo os filhos na rebeldia. Esse pai continua com as mãos estendidas. Isso é maravilhoso, não é? Agora tem algumas perguntinhas para você pensar junto comigo. Por que será que Deus seguraria os ventos? Por que será que Deus insiste em proteger a humanidade? Por que será que Deus ainda mantém esse planeta de pé? Por que será que a mão de Deus está estendida sobre nós? Por que Deus está segurando os ventos? Qual o propósito? Por que Ele não solta os ventos? Por que ainda está segurando os ventos? Essas são algumas perguntas que você e eu temos que pensar, refletir e respondê-las. Entendeu? A palavra de Deus mostra esse Deus incrível segurando os ventos. Agora, a pergunta é: por que Ele segura os ventos? Por que Ele insiste em nos proteger, uma vez que nós, como seres humanos, a gente vive pecando, vive em rebeldia, as pessoas mentem, usam drogas, fumam, bebem, as pessoas se prostituem, as pessoas traem, as pessoas são falsas muitas vezes, as pessoas estão metidas em desonestidades, corrupções, etc, etc, etc. Por que será que a mão de Deus ainda está estendida sobre nós? Deve ter um propósito. Deve ter mais de um propósito. Um deles é que Deus é amor, é que Deus é misericordioso, é que Deus tem um plano para você e para mim. Ele tem um plano para a humanidade. Na verdade, o plano de Deus, o sonho de Deus é salvar a todos. Esse é o plano de Deus. Mas você e eu sabemos que nem todos serão salvos. Agora, tem uma outra razão. E essa outra razão está no verso 2. Apocalipse 7, verso 2. Veja. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui está a outra razão. A razão pela qual Deus continua segurando os ventos é que Deus tem uma mensagem. Escuta isso. Deus tem uma mensagem para você, para a sua família e também para mim e minha família. Deus tem uma mensagem para a humanidade, para todo o planeta. E a mensagem está no verso 2 e também no 3. Percebeu? No verso 2 aparece um outro anjo. Quando a Bíblia diz que aparece um outro anjo, significa que esse seria o 5º anjo, uma vez que já aparecem 4 no verso 1. Aí diz o verso 2, vi outro anjo. E o verso diz, vi outro anjo que subia do nascente do sol. E diz que esse anjo, ele tinha o selo do Deus vivo. E o verso continua dizendo que ele tinha o selo do Deus vivo, e ele clamou aos 4 anjos. Então presta bem atenção aqui. Bom, Deus está segurando os ventos no verso 1, porque Deus quer, no verso 2, que as pessoas conheçam a verdade sobre o seu selo, sobre o selo de Deus. Esse outro anjo, ele vem do nascente do sol trazendo o selo de Deus. E ele, quando aparece, ele clama, ele grita para os 4 anjos. Ele fala assim: ei, vocês 4, atenção, não soltem os ventos ainda, segura um pouco mais, porque eu tenho uma missão, eu tenho uma mensagem. Eu preciso que o selo de Deus seja colocado na fronte das pessoas, na testa das pessoas. Então, esse outro anjo, ele clama, como nós estamos clamando aqui no Arena.
O arena é um clamor, o arena é a voz que leva essa mensagem. É como se fosse esse anjo levando a mensagem. Não apenas o arena, mas todos aqueles que pregam as verdades bíblicas. A igreja de Deus que prega as verdades bíblicas é esse anjo. Esse anjo que clama, e clama aos quatro, dizendo: não soltem os ventos ainda. Eu preciso selar os servos de Deus na fronte, na testa. Eu tenho que colocar o selo. Esse outro anjo representa os servos de Deus, os pregadores do Evangelho, a igreja verdadeira de Deus, anunciando uma mensagem, a mensagem do selo. Mas que selo é esse? Por que Deus ainda segura os ventos para que as pessoas sejam seladas, para que as pessoas recebam esse selo? Esse selo deve ser muito importante, você não acha? Esse selo deve ser uma coisa muito séria, uma coisa muito profunda, muito interessante, porque leva Deus a segurar os ventos para as pessoas serem seladas. Que selo é esse? E o verso 3 fala claramente que esse outro anjo, ele gritava dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Em outras palavras, quando os ventos forem soltos, haverá uma situação horrível, porque quando os ventos forem soltos, haverá dano à terra, ao mar, às árvores. Ou seja, quando soltar os ventos, vai acabar tudo, entendeu? Soltou os ventos, acaba tudo. E aí vem então a mensagem do outro anjo, que grita para os quatro, fala assim: espera aí, calma, espera um pouquinho, não solte os ventos ainda, e espera, tem alguém que precisa ser selado, tem alguém que precisa saber sobre o selo, tem alguém que precisa receber o selo na testa, na fronte, no entendimento, na razão, porque fronte é isso aqui, ó, fronte é isso, e a fronte ou a testa representa razão, representa entendimento, ok? É isso, raciocínio. Então Deus quer que o selo dele seja colocado no seu entendimento, na sua razão, na sua mente. Está bem? Está claro isso? Ok, então agora vem a questão: que selo é esse? Que selo é esse que é tão importante, que leva Deus a segurar os ventos e dar um tempo, mais uma chance e outra chance? Por exemplo, o programa de hoje é uma chance que Deus está te dando. O Arena é uma porta que Deus abriu para te dar mais uma chance, entendeu? É uma maneira de Deus falar assim: segura os ventos aí, pastor Luiz, fala sobre o selo. E eu estou falando aqui sobre o selo. Mas que selo é esse? Onde está esse selo? Está em algum correio? Está em alguma loja? Está em algum shopping? Está em algum supermercado? Onde está esse selo? Resposta: Isaías 8,16. Vamos para Isaías. Isaías vai nos mostrar onde está esse selo. E você vai se surpreender, hein? Vai se surpreender. Veja Isaías 8,16. Fala assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ouviu isso? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Quando a expressão sela a lei, está mostrando duas coisas. Uma delas é que o selo está na lei. E a outra coisa é que nós devemos receber a lei de Deus e o selo de Deus dentro de nós. Ok? Bom, quando a Bíblia diz sela a lei, está mostrando, entre outras coisas, que o selo de Deus está na lei. Que lei? Que lei é essa? Com certeza está falando da lei de Deus. Está falando dos 10 mandamentos. Uau! Você não acha isso incrível? Você não acha isso maravilhoso? Perceba que o selo de Deus está dentro da lei. Está dentro dos mandamentos de Deus. Ué, alguém pode falar assim: então, pastor, peraí, quer dizer que o selo de Deus está nos 10 mandamentos? Sim, está. Está na lei? Sim, está. E como é que eu descubro isso daí? É simples. Quando você vai para o livro de Esther, no capítulo 3, verso 12, você vai descobrir que um selo, para ser selo, ele precisa ter no mínimo 3 características. A primeira é o nome,
A segunda é o cargo, ou a função. E a terceira característica é o território que o dono do selo domina, administra, reina. Porque a expressão selo vem do tempo dos reis. E os reis daquele tempo, eles usavam um anel grosso na mão. E esse anel era como se fosse um carimbo, entendeu? Um carimbo. E nesse anel tinha essas 3 descrições. Tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que ele dominava. Então, normalmente, o rei pedia para o seu escrivão escrever uma carta e com o anel ele selava. Era um tipo de um carimbo, de um selo. Ele selava. E quando ele selava a carta, ali aparecia o nome dele, o cargo dele e o território que ele dominava, que ele reinava. E daí vem essa expressão selo que aparece em Apocalipse 7 e também em Apocalipse 9 e também em Apocalipse 13. Nesse caso, observe, o selo de Deus está na lei. Quando você vai para a lei, quando você vai para os 10 mandamentos, aí você descobre qual dos 10 mandamentos tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Um dos 10 mandamentos tem as 3 características: o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Analisando os 10 mandamentos, nós descobrimos de maneira muito fácil que o único mandamento dos 10 que tem as 3 características é o 4º mandamento, é o sábado. O sábado é o mandamento que tem as características de um selo. O sábado é o único mandamento que traz o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Os outros mandamentos são muito importantes também, todos são importantes, mas nenhum deles tem as 3 características, somente o sábado. Eu vou ler agora o 4º mandamento, o sábado, e vou lhe mostrar as 3 características de um selo no 4º mandamento. E só no 4º mandamento é que nós encontramos. Quer ver? Vamos então para Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, está bem aqui. Agora o 4º mandamento, versos 8, 9, 10 e 11. Vamos começar no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui aparece o nome dele. O nome dele. Senhor está em letras maiúsculas. Está em maiúsculo. Quando fala assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, então a palavra Senhor no original está YHWH. Ou seja, o tetagrama que compõe o nome original de Deus, cuja tradução são várias outras palavras. Pode ser Iavé, pode ser Javé, pode ser Jeová, pode ser Yahweh. Então, o Yahweh é o que mais se aproxima do original. Então, aqui diz, mas o 7º dia é o sábado de Yahweh, seu Deus, ou do Senhor teu Deus. Portanto, aqui você tem o nome de Deus. E o verso 10 continua. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Vamos ao verso 11, que diz assim. Porque em 6 dias fez o Senhor. Em 6 dias ele fez. Em 6 dias ele criou. Eu acabo de encontrar a função, o cargo de Deus, Criador. E o verso continua. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pronto, acabei de encontrar a 3ª característica. A 3ª característica é o território que Deus domina. E o território que ele domina é céus, terra, mar e tudo que neles há. Entendeu? Ou seja, Deus não é Deus só da terra. Ele é Deus dos céus, da terra, do mar e tudo que existe no universo. Ele é o Deus do universo. Portanto, o 4º mandamento, que fala do sábado, é o único mandamento que tem as 3 características. Entendeu? Então, eu posso afirmar aqui para você, com base no Sagrado Livro, que o sábado é o selo de Deus. Amém? O sábado é o selo de Deus. Guardar o sábado é receber o selo de Deus na fronte, na testa, no entendimento.
Você só pode guardar o sábado quando você entender. Claro, você pode guardar o sábado, mas quando você entende, você tem uma convicção mais segura, mais forte. É isso que Deus quer, que você entenda a importância da guarda do sábado. Agora aqui tem uma coisa curiosa. Você já percebeu que justamente esse mandamento, o quarto mandamento, o sábado, que é o selo de Deus, justamente esse mandamento é o mais combatido? Já percebeu que esse mandamento é o mais rejeitado? É o mais criticado? E é o mandamento mais difícil de ser obedecido? Por quê? Se você guardar o sábado, você corre o risco de perder o emprego. Se você guardar o sábado, você corre o risco de ter que se formar, não em 4 anos, mas em 5 ou em 6, porque você não estuda do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Se você guardar o sábado, você pode muitas vezes enfrentar algum tipo de preconceito ou de crítica. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós enfrentamos vários preconceitos. Tem gente que nos chama de seita. Por quê? Por causa do sábado. Tem gente que diz assim, vocês estão no Velho Testamento. Por quê? Por causa do sábado. Os adventistas são isso, são aquilo, não sei o quê, por causa do sábado. Ou seja, guardar o sábado acaba criando um certo preconceito, acaba criando uma certa barreira. Infelizmente. Mas a palavra de Deus é muito clara e o texto bíblico nos ajuda a entender. Ele deixa bem claro para você e para mim a importância da guarda do sábado e que guardar o sábado é receber o selo de Deus. E eu quero que você entenda isso. E mesmo enfrentando preconceitos, barreiras, críticas ou até algum tipo de perseguição, mantenha-se firme, porque este é o selo de Deus. Lá em Apocalipse 7, Deus está segurando os ventos para que você tenha tempo para entender esta verdade e começar a praticá-la, começar a colocá-la em prática. Entendeu? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Bem, agora que você entendeu bem esse assunto, eu quero convidar você para sentar comigo, para a gente bater um papinho mais de coração para coração. Vem para cá, por favor. Vamos então analisar um pouquinho mais e finalmente o último detalhe. Olha só o último detalhe. Já vimos que o sábado é o selo de Deus. Já vimos isso. Está claro para você e para mim. Agora, a questão é a seguinte. Quando a pessoa não aceita o sábado, conscientemente, ok? Quando a pessoa conhece e rejeita, ela está indo para um caminho que é um caminho de preparação para receber o selo da besta. Cuidado, o selo de Deus é a guarda do sábado. E aí, entendeu? Aceita? Aceita o selo de Deus? Você quer o selo de Deus para a sua vida? Se você quer, levante a sua mão, porque eu vou orar por você agora. E depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia, diga para as pessoas da igreja que você é meu convidado e a partir de hoje você vai receber o selo de Deus na sua fronte, na sua vida. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema tão importante. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está comigo agora em oração. Os da rádio, os da televisão e também os da internet. Que a partir de hoje, essa pessoa comece a guardar o sábado e receba o teu selo em nome de Jesus. Amém.